pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Sistemas Estuarinos Costeiros. Essa é a aula 10. Nessa aula eu vou dar continuidade ao conteúdo de transporte de massa, de poluentes e falar um pouco mais especificamente em aplicações dessa equação de transporte de massa em estuários. Vamos lá. Nessa aula eu vou focar então mais no termo de perdas e ganhos para a gente aplicar dentro da equação de transporte de massa. Como é que eu posso então diferenciar a equação para diferentes poluentes, para diferentes substâncias e apresentar um exercíciozinho, tá? Para consolidar esse conhecimento. Bom, a gente viu que existem dois tipos de substâncias: as conservativas, que não reagem com o meio e não alteram suas concentrações por qualquer tipo de processo, seja físico, químico ou biológico. Exemplo, né? Os sais dissolvidos na água, eles não alteram sua concentração por nenhum processo cinético. E também existem as substâncias não conservativas. Para as substâncias conservativas, o que acontece é que, em função do processo de mistura, pode alterar a concentração, mas não em função de um processo, de alguma reação cinética que venha acontecer ao longo do tempo, né, interagindo com outra substância. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de uma confluência de dois trechos de rios. Uma vem com a concentração em uma vazão, a outra vem com a outra concentração em outra vazão, e a concentração final é dada pela equação de mistura. Então, eu vou ter uma elevação da concentração após a confluência. As substâncias não conservativas são aquelas que reagem com o meio, com outras substâncias que estão presentes na água. Por exemplo, a DBO, que é um indicativo, né, da quantidade de matéria orgânica na água. Então, a DBO ela vai estar mais relacionada a processos de degradação da matéria orgânica. Então, por exemplo, a ação de micro-organismos que degradam a matéria orgânica e fazem com que a matéria orgânica ela diminua a sua concentração ao longo do tempo, e isso afeta, por exemplo, a concentração de oxigênio dissolvido, né? Porque as bactérias vão precisar de oxigênio para consumir aquela quantidade de matéria orgânica. Então a DBO ela depende muito da reação, principalmente cinética, né, entre matéria orgânica e bactérias. A temperatura, né, também influencia, por exemplo, o balanço de calor influencia nos valores de temperatura. Então, termos relacionados a ganho de temperatura, perda de temperatura na coluna d'água vão afetar a temperatura do meio, certo? Então, as substâncias não conservativas, elas podem alterar sua concentração em função de alguma interação, alguma reação cinética que venha ocorrer dentro do sistema. E no caso, tomando como base aquele mesmo exemplo que a gente mostrou para as substâncias conservativas, a diferença, né, é que a concentração ela ia diminuir, né, após, por exemplo, a confluência, o encontro aí dos dois trechos de rios. Então ia ter redução aqui caso essa substância ela tivesse um processo, né, de decaimento da massa ao longo do tempo por algum processo cinético, certo? Então vai acontecer a queda de concentração, porque tem algum decaimento aqui de primeira ordem que está afetando as concentrações ao longo do tempo no sistema. Bom, a gente viu na aula anterior que a equação de transporte de massa ela pode ser derivada a partir de um balanço em um volume infinitesimal de dimensões dx, dy, dz, e existem dois processos físicos que determinam essa variação de volume, que seria o processo de advecção e o processo de dispersão. O processo de advecção referente a essas três primeiras derivadas aqui do lado esquerdo, e o processo de dispersão está representado por esses três termos que ficam do lado direito da equação. Como é que a gente representa então uma perda ou ganho através de alguma reação cinética? A gente puramente acrescenta esse termo de perdas e ganhos aqui no final da equação. Se existe um termo de ganho, esse S é positivo. Se existe algum termo de perda,
o S é positivo. Pode acontecer de uma substância ter reações cinéticas, mais de uma reação cinética, uma sendo positiva e outra sendo negativa, e aí o balanço entre essas reações cinéticas vai fazer com que esse S ora vire um termo positivo e ora vire um termo negativo. Vai depender desse balanço entre termos de perdas e termos de ganho para uma determinada substância. Por exemplo, o oxigênio dissolvido, existe um termo de ganho, que é de reaeração, e existe um termo de perda, que é o consumo de oxigênio por bactérias para a degradação da matéria orgânica. Então, esse balanço de perdas e ganhos vai fazer com que, no final, esse S seja um valor positivo ou um valor negativo. A gente viu também que a equação, no caso de estuários unidimensionais ou rios, ela pode ser aproximada por essa equação aqui, tá? Onde eu tenho a variação da concentração no tempo, eu tenho o termo de advecção, eu tenho o termo de dispersão e tenho um termo aqui de reação cinética, certo? O que é que vem de novo? Quando a gente considera as reações cinéticas, pode ter um termo aqui, ó, que vai representar um decaimento de primeira ordem, como vocês estão vendo aqui, o menos Kc. Esse termo aqui ele representa um decaimento de primeira ordem, que depende, obviamente, da concentração. Quanto maior for o valor da concentração, maior vai ser esse decaimento de primeira ordem. O K é exatamente o coeficiente de decaimento, certo? Um coeficiente de decaimento. Ele é uma taxa, geralmente dado por 1 sobre tempo, tá? Muito bem. Quando você pode considerar o regime permanente e também que a dispersão ou os processos de dispersão são desprezíveis, aí o equacionamento fica muito mais simples, né? Então, eu só vou ter o termo de advecção e o termo de perdas e ganhos. Nesse caso aqui, eu só estou representando processos de decaimento de primeira ordem, né? Por algum processo, alguma reação cinética de decaimento, e o transporte por advecção. Não estou considerando nesse caso aqui, para essa aproximação, variações no tempo ou fluxos, né, de massa da substância devido a processo de dispersão. Vamos fazer um exemplo simples para a gente ver e tentar enxergar como é que esse termo de perdas e ganhos ele pode entrar de forma diferenciada para um poluente e para outro poluente. Vamos supor que eu queira representar o fenômeno da eutrofização no estuário, em um estuário. O fenômeno da eutrofização em um estuário, ele depende de 3 fatores: da temperatura, de luz e de nutrientes. Então, tem 3 fatores que afetam a produção primária. Produção primária representada, por exemplo, pela concentração de algas presentes na água, certo? Se eu fosse representar matematicamente a produção primária ou a variabilidade de algas que existe no estuário, eu ia utilizar essa equação aqui, que é uma equação bidimensional. Então tem processo de advecção, dispersão em 2 dimensões, na direção x e na direção y. Tem a variação no tempo, então nesse caso aqui o regime é não permanente, e tem o termo de perdas e ganhos aqui, dado pelo μF, o B a concentração, o H aqui a profundidade, certo? Então você vê que a equação está escrita também em termos de profundidade, onde o B é a concentração de algas e o μF é a taxa de produção efetiva. É uma taxa de produção efetiva de algas. O que é que a gente sabe? Que em função desses processos, pode ser que essa taxa de produção ela seja ora positiva e ora negativa, né? Então, por exemplo, à noite, onde eu não tenho luz no ambiente, a produção vai ser 0, mas vai acontecer respiração das algas, então elas vão perder biomassa em função do processo de respiração. Então, à noite esse termo é negativo e durante o dia esse termo pode ser positivo novamente, né? A depender da combinação entre luz, temperatura e nutrientes, como eu já falei. Muito bem, então esse termo aí, veja, como eu falei para vocês, é uma combinação de vários fatores: luz, radiação solar, né, que é a luz, temperatura, nutrientes, mas também tem a questão da predação
né, de organismos sobre as algas, né, as algas que é o fitoplâncton. Então eu tenho predação de herbívoros em cima do fitoplâncton. Então isso pode reduzir a concentração de fitoplâncton. E a questão de profundidade também afeta, porque a distribuição da luz na coluna d'água é afetada pela profundidade, mas como também pela concentração de sólidos suspensos, né, na coluna d'água. Isso vai afetar a distribuição vertical da luz. E isso, obviamente, né, afeta a produção primária. Então, radiação solar não é uma condição sine qua non, ela precisa também que aquela luz ela penetre ao longo da coluna d'água e tenha radiação, né, uma radiação efetiva para que tenha produção primária. Bom, se esses fatores aqui eles prevalecem em relação aos fatores que vão afetar negativamente a produção primária, então os fatores positivos, né, fazem com que a concentração de algas aumente. E o inverso, se eu tenho fatores negativos que influenciam mais do que os fatores positivos, a minha produção primária ela começa a diminuir. Só como um exemplo aqui de interação. Então eu tenho as algas, concentração de nutrientes, eu tenho o predador imediatamente aqui, ó, que vai predar o fitoplâncton, zooplâncton, tem outros organismos. Então eu tenho essa mini cadeia aquática, tá? A interação entre algas e nutrientes é essa daqui. Então, eu tenho a assimilação de nutrientes pelas algas, quando elas realizam fotossíntese, e tenho respiração das algas, onde uma parte do conteúdo de algas ela vai voltar aqui como nutrientes. Não é tão imediato assim, né? Primeiro passa por uma caixinha chamada de matéria orgânica, né? E depois aquela matéria orgânica ela vai sendo degradada até chegar a se apresentar numa forma mais prontamente assimilável pelas algas, tá? Mas vamos simplificar, tá? E considerar aqui que a respiração ela já produz diretamente os nutrientes aqui na água. A predação pelo zooplâncton e aí os organismos eles podem eventualmente morrer e quando os organismos eles morrem há uma transformação, né, de matéria orgânica viva para matéria orgânica morta, e em função de processo de degradação dessa matéria orgânica morta existe uma conversão de matéria orgânica para nutrientes, novamente onde eles podem ser mais uma vez assimiláveis, né, pelas algas. Bem como, né, por organismos bentônicos também. Eu tenho um processo de sedimentação, aquela matéria orgânica ela vai ser consumida aqui por organismos que vivem no sedimento, que são chamados organismos bentônicos. Acontece uma regeneração, né, da matéria orgânica e novamente aquela matéria orgânica ela se transforma em nutrientes. Tá? Então tenho esse miniciclo aquático onde a gente pode representar por uma simplificação ainda, né? Uma simplificação bem mais simplificada, que seria essa daqui, a interação entre algas e nutrientes, onde eu tenho assimilação dos nutrientes e respiração e mortalidade, onde eu não tenho interação aqui com os produtores secundários. Bom, como é que a gente pode calcular a taxa de efetiva de crescimento? É simples, né? Então eu tenho nutrientes, luz e temperatura. Esses fatores influenciam de forma positiva na fotossíntese. Além da fotossíntese eu tenho as perdas, e a fotossíntese menos as perdas vai então a gente pode obter então a taxa efetiva de crescimento. Se a fotossíntese ela é maior do que as perdas, essa taxa de efetiva é positiva. Se as perdas são maiores do que a fotossíntese, então essa taxa efetiva é negativa. Muito bem, então para a equação da clorofila A, eu tenho então os termos referentes à equação de transporte de massa, variação da concentração no tempo, advecção, dispersão, e esse termo aqui referente à
os termos de perdas e ganhos das algas, representados aqui pela taxa efetiva de crescimento, que pode ser positiva ou negativa. Se eu quero representar como é que a clorofila está interagindo, por exemplo, com a concentração de nitrogênio total e fósforo total, eu posso repetir a equação de transporte. Ao invés das algas, eu vou ter para nitrogênio a concentração de nitrogênio, para fósforo a concentração de fósforo, e o termo de perdas e ganhos, né, dessa interação vai ser um termo correspondente, só que negativo. Por quê? Quando as algas morrem ou respiram, há uma transferência de massa das algas para os nutrientes. Isso considerando aquele exemplo bem simplificado, né, onde a gente não está considerando uma passagem intermediária das algas, né, que é uma matéria orgânica viva para uma matéria orgânica morta, para depois se transformar em nutrientes. A gente está considerando uma passagem direta. Então, à medida que eu vou tendo processo de respiração ou de mortalidade das algas, então essa massa perdida aqui, ela vai entrar como positiva na concentração de nutrientes, né? Tanto para nitrogênio como para fósforo. E a fotossíntese, então um processo positivo de crescimento, vai fazer com que aconteça consumo de nutrientes. Então vai acontecer uma perda de massa de nitrogênio e fósforo total, à medida que as algas vão crescendo. Vai diminuindo a concentração de fósforo e nitrogênio. Bom, a gente vai fazer um exercício simples, né, que é um estuário unidimensional, para trabalhar com esse equacionamento, no caso unidimensional. Então considere o seguinte, que eu tenho um estuário unidimensional, que aqui na embocadura a gente vai considerar o meu eixo x aqui, o x igual a zero na embocadura. A concentração aqui é S0, que é a concentração da salinidade, né, na embocadura, no oceano, que geralmente é em torno de 35 ppt. Aqui na foz do rio eu tenho que o meu x equivale a L, que é o comprimento, né, esse comprimento aqui total do estuário, e que a minha concentração de salinidade aqui é zero, porque aqui a água doce, concentração é zero. Então vamos tentar resolver esse problema. Se a gente sabe que a equação de transporte de massa unidimensional, no caso da salinidade aqui, né, onde eu quero determinar a salinidade, então o meu C aqui, que é a concentração, ela vai virar C1S, né, que é a concentração de salinidade, que é a salinidade. Então eu tenho aqui o termo de variação no tempo, variação da salinidade no tempo, eu tenho a advecção e tenho a dispersão. E também tenho o termo de perdas e ganhos. Só que a salinidade, o sal, né, é uma concentração, é uma substância conservativa. Não existe reações cinéticas para o sal. Então esse termo de perdas e ganhos aqui é zero, certo? Se a gente considerar que a gente quer fazer uma avaliação, né, como aqui está no problema, né, considerando o regime permanente é uma situação muito particular, né, para estuários. Como eu comentei na aula anterior, a gente só pode considerar uma avaliação em regime permanente quando a gente quer considerar que o meu intervalo de tempo equivale a um ciclo de maré, porque entre ciclos de marés eu não vou ter variação significativa, né, da distribuição dos poluentes no estuário. Então só vou ter variações espaciais. Então não é um regime 100% permanente, porque a gente sabe que na prática varia no tempo, né, e também ao longo dos ciclos de marés. Mas a gente vai considerar essa simplificação um regime quase permanente, né, uma vez que essa variação é baixa, considerando que esse intervalo de tempo é um ciclo de maré. E considerando então o regime quase permanente, esse ds/dt vai para zero, então só tem os termos de advecção e dispersão. Tá? Como a minha variável de interesse, a minha incógnita aqui é o S, né, que é a salinidade, e que está dentro das derivadas, então eu preciso achar a primitiva. E para achar a primitiva eu vou integrar. Então fazendo a primeira a integração em relação a x,
eu tenho aqui o resultado aqui, o argumento dessa primeira derivada aqui do lado esquerdo e o argumento dessa derivada do lado direito, mais uma constante. Como é que eu acho essa constante? É só aplicar as condições de contorno. Eu tenho duas condições de contorno nesse problema. Para x igual a L, ou seja, na foz do rio, a concentração de salinidade é zero e a gente vai adotar que a variação de salinidade ao longo da direção x ali, para x igual a L, é zero. Quer dizer que a variação não existe, né? Além da salinidade ser zero, a gente vai considerar também que existe uma variação de salinidade muito pequena quando x é igual a L, na direção x. E quando x é igual a zero, na embocadura, o S é 35 ppt. Aplicando a primeira condição de contorno, a gente pode achar então o valor de C1, que é a constante, né? Por quê? Porque a concentração na foz do rio é zero e a variação da salinidade ao longo, né, a variação de salinidade na direção x para x igual a L também é zero. Então eu tiro aqui que o C1 é zero e a equação ela fica reduzida a essa daqui, certo? Lembrando que o meu interesse é calcular o S, que é a salinidade. Então eu preciso isolar a salinidade do lado esquerdo da equação. Então, isolando a salinidade do lado esquerdo da equação, fica ds sobre S. E passando todos os termos para o outro lado da equação, vai ficar U sobre EX dx. Integrando esta equação aqui, né, agora fazendo os limites serem definidos, tá? Então, essa primeira integração de S0 a S, onde S é num ponto qualquer do estuário, e S é um ponto conhecido, S0 é um ponto conhecido. A minha integração do lado direito da equação vai ser de x0 até x. O resultado dessa integração vai dar o ln de S sobre S0. O ln de S sobre S0. E essa integração aqui, veja, o U ele depende de x. O U, o que é o U? É a componente de velocidade na direção x. E esse U ele pode variar em relação a x. Então, como o U pode variar em relação a x, eu não posso tirar ele da integral. O coeficiente de dispersão também a gente viu que depende do U, depende da velocidade. E como a velocidade depende do x, então o Ex também depende do x. E aí eu não posso tirar o Ex dessa integral. Então, essa integral aqui, eu não consigo resolver ela de forma simples, porque eu preciso conhecer qual é a lei de variação do U em relação a x e qual é a lei de variação do E em relação a x. Não dá para resolver de maneira simples, tá? Então, eu vou avançar aqui. E essa integral, né? Vou deixar essa integral do jeito que está. Bom, como desse lado daqui eu tenho o ln de S sobre S0, o que é que eu posso fazer? Eu posso elevar todo mundo, né, a E. Então, do lado esquerdo da equação eu vou ter assim, ó, o S vai ser igual a S0 vezes E elevado a tudo isso aqui. Então, o E elevado a todo esse termo aqui. Imagine isso aqui como se fosse um termo único, tá? Então, vai ficar E elevado a esse termo completo. Bom, essa integral aqui, a gente não tem ainda, como a gente não conhece quem é o U e quem é o E, como é que é essa lei de variação do U e do E, a gente pode resolver essa integral como uma integral usando métodos numéricos, né? Essa técnica aqui de resolver essa integral como se fosse uma integral numérica. Então, essa integral ela pode ser aproximadamente dado por isso aqui, que é aplicando então o método dos trapézios. Usando o método do trapézio, a gente consegue fazer uma integração numérica, que é uma aproximação dessa integral aqui, ó, tá? Uma aproximação dessa integral. Então, se essa integral aqui pode ser aproximada por esse termo, então eu posso pegar esse termo e substituir em relação a essa integral, porque esse termo aqui eu consigo resolver. Então a gente tem aqui que o S, né, a salinidade para um ponto x qualquer, é igual a salinidade zero, né, para o x igual a zero, é elevado a tudo isso aqui, esse termo inteiro, certo? Então precisaria
de conhecer, né, quem é o U em um ponto X, quem é o U em um ponto X0, quem é o E em relação a X, quem é o E em relação ao ponto X0, quem é o X menos X0, né, só subtrair e dividir por 2. Então eu teria esse termo, elevaria ao E, e aí eu poderia calcular o S em função do S0, onde o S0 é a concentração de salinidade. A gente pode começar, por exemplo, da embocadura, né? A embocadura, a concentração é conhecida, 35 graus. Então, de 35 ppts, que é a concentração de salinidade na embocadura, a 1 km da embocadura, eu posso calcular essa concentração a 1 km da embocadura baseado na concentração da embocadura para x igual a 0. Por quê? Basta eu conhecer quem é o U aqui para 1 km, qual é o U na embocadura, qual é o EX, que é o coeficiente de dispersão a 1 km, qual é o coeficiente de dispersão aqui na embocadura, e subtrair aqui o X menos X0, o X 1 km menos X0, que é 0. Tá? Então dá para achar esse termo com informações entre dois pontos, entre o ponto X e o ponto 0. Então, baseado no ponto 0, eu calculo no ponto X. E aí eu vou fazendo, né? Se eu saio da embocadura e consigo calcular a concentração de salinidade a 1 km, eu posso calcular a concentração da salinidade a 2 km baseado na concentração em 1 km. E aí vai, né? Por escadinha eu vou calculando todas as concentrações até chegar na foz do rio. Uma sugestão, se vocês não têm informação do campo de velocidades, como é que a velocidade está variando ao longo do X e como esse coeficiente de dispersão está variando também ao longo do X, uma sugestão é aplicar essa equação aqui, que é uma equação analítica. É muito parecida com o que eu apresentei agora, né? A diferença é o que está elevado aqui ao E, né? Que aqui é exponencial e aqui é o termo. Qual é a diferença? A diferença é que esse termo aqui é um termo empírico, que depende do X, né, que é a posição, e que depende também da variância das concentrações de salinidade ao longo do estuário. Então, para aplicar essa equação, eu precisaria fazer um monitoramento da salinidade ao longo de várias posições, né, ao longo de todo o estuário, e com aquele conjunto de dados de salinidade eu calcular a variância que é uma medida estatística, bem simples, só colocar na internet aí vocês vão ver a fórmula da variância. E com o valor da variância, eu tenho esse valor constante, eu posso calcular a salinidade para qualquer posição de X. Então, a depender do valor dessa variância, eu posso ter diferentes curvas, né? Se a variância for muito pequena, então a concentração na embocadura vai sair de 35 e vai para 0 de forma muito rápida. Mas se essa variância aqui for grande, então as concentrações vai ter uma transição mais leve da embocadura até a foz, certo? Então eu recomendo usar essa formulação para fazer algum projeto básico, né? E para um projeto executivo aplicar a formulação que eu acabei de mostrar para vocês. Era isso que eu queria mostrar na aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. E na aula que vem a gente já vai começar a falar um pouco sobre algumas substâncias, como por exemplo a modelagem, como é que a gente faz a modelagem para avaliar a temperatura em estuários, depois outras variáveis, né, nitrogênio, fósforo, algas e assim por diante. Tá bom? Vejo vocês lá. Até mais.